Fala, camaradinhas. Como vocês devem saber, porque eu fico falando o tempo inteiro, eu sou músico, né? Tem aqui esses instrumentos aqui atrás, eu canto, toco guitarra e tal. Tem a minha banda que é Mortícia com 2 T's, procurem lá e tal. Mas hoje eu quero falar um pouco de música com vocês, porque o Fantástico, né, o Almanaque Dominical de Notícias da Rede Globo, fez uma matéria que eu considerei uma propaganda das empresas que fazem música de IA. Eu achei a matéria bem complicada e eu adoraria fazer um react dela para vocês, mas como pode ter muitas tretas jurídicas, palavras inclusive que o Fantástico usa nessa reportagem, com o react eu vou fazer, né, a crítica escrita, aquele react de que eu assisti e vou explicar todo o vídeo para vocês e dizer qual foi a minha opinião sobre ele. Vou deixar o link ali no roteiro para vocês olharem, tá? Eu acho que vai ser interessante se você é daquelas pessoas que defende as empresas de IA poderem fazer música, arte com o trabalho dos artistas. Você provavelmente não vai gostar desse vídeo e talvez até pule, tá, esse vídeo. Eu não tô afim de ver os mesmos comentários de vocês aqui, mas se você quer saber como é que foi a reportagem do Fantástico e você quer ver a minha crítica, vamos continuar pro vídeo. Somos Tecnologia e Classe, Tecnologia e Política da classe trabalhadora. Todos os links ali de como apoiar, de onde estão os roteiros no início, né, da descrição, no comentário fixado. Vamos lá pro vídeo. É realmente fantástico. Tá aqui o link. Eu recomendaria vocês pegarem e assistirem ele, que a matéria tem 8 minutos, tá? Então ela é bem rapidinha, provavelmente vai ser mais rápida que a minha crítica aqui, mas eu meio que vou reiterar todas as partes que são mais interessantes do vídeo e falar o que eu achei disso, porque tem bastante coisa pra gente comentar. A matéria é parte dessa série Mentes Digitais do Fantástico, que está falando sobre inteligência artificial. Devo dizer que não vi os outros episódios, mas essa era especificamente sobre música com IA generativa. E logo no início, quando eles estão falando do que é música com IA generativa, eles dizem essa frase aqui. E vamos falar de como daria para resolver as tretas jurídicas que estão aparecendo. Eles chamam os problemas de propriedade intelectual e de substituição do trabalho dos artistas de tretas jurídicas. Eu achei interessante isso. No início, eles começam entrevistando uma artista que se chama Emily Portman, que é uma cantora folk do Reino Unido. E o que aconteceu com ela é uma coisa que a gente escreveu várias vezes aqui no canal, que é nas redes dela do Spotify, iTunes, essas coisas, apareceu um álbum em nome dela, que era como se fosse ela, mas foi alguma pessoa que gerou música, né, com IA, baseada no som dela, foi tipo um deepfake dela e caiu nas redes dela. Então várias pessoas falaram, o seu novo álbum, eu escutei, não sei o que. Ela, tipo, novo álbum? Não tem novo álbum. Mas tinham lançado um álbum no nome dela nas plataformas dela. Nós já falamos algumas vezes aqui no canal sobre esse negócio de que é muito fácil lançar um álbum no nome de outra pessoa e é um negócio que explode meu cabeção, assim, de como a indústria de streaming não consegue resolver esse problema. Mas eles começam com essa reportagem, eu até trouxe uma reportagem do Tecmundo pra vocês darem uma olhada e, obviamente, a artista não tá muito feliz que isso tenha acontecido com ela. Uma coisa engraçada, uma nota engraçada, é que ele entrevista ela por um laptop, tá? E ele diz assim, nós estamos aqui em Londres, mas ela é de Sheffield, que é 300 quilômetros de Londres, e nós entrevistamos ela à distância. Eu, tipo, pessoal, vocês foram o mais longe possível, será que não dava pra pegar, né, um trem aí, pegar um outro aviãozinho dentro do Reino Unido pra entrevistar a Emily? Mas beleza, eles entrevistaram ela à distância, eu só achei engraçado isso. Só que daí logo depois eles escreverem isso, essa situação ruim que aconteceu com a Emily, eles dizem, a parte boa é que existem maneiras de usar a IA no campo da música de uma maneira decente. E daí eu botei um emoji aqui, deu rolando os olhos, né? Tipo, vamos ver o que eles vão dizer, que é uma maneira decente de usar a IA. E daí eles entrevistam um cara de uma empresa que eu não tinha ouvido falar, mas deve ter várias, assim, eu não sei sinceramente se eles são um grande expoente do campo, que se chama AOD. AI, né, de Artificial Intelligence, ODE, e eles são uma empresa que faz deepfakes de músicos. Então o cara literalmente diz assim, os músicos vão disponibilizar suas gravações pra gente treinar uma IA e eles vão ser pagos quando a IA que sabe fazer a coisa que o músico faz, né, o modelo que imita esse músico for usado. Nesse momento, tá, eu botei a foto, o Fantástico tá mostrando umas imagens feitas com IA generativa que são muito bizarras. Esse aqui é o Klaus, um alemão que está usando o som de guitarra do brasileiro que está no Brasil aqui gravando. E eles geraram tudo isso baseado com IA. Isso não é a primeira vez que o Fantástico faz uso de arte de IA generativa. A primeira vez que eles fizeram, eu lembro até que vários artistas criticaram isso, porque além de ter ficado muito feio, é muito ruim tu ver um veículo tão grande que geralmente tem que empregar o pessoal para fazer desenhos, diagramas, animação 3D, filmagens e tal, tem que ter artistas e equipe fazendo isso. Eles só pegaram e geraram uma coisa feia, sem direção de arte nenhuma para usar, né? Mas eu peguei esses 2 frames aqui porque eu acho que dá para ver a grande qualidade da geração
de vídeos da IA e parece que o Fantástico adorou o fato de que eles estavam falando de IA e eles podiam usar a arte de IA generativa. E daí outra coisa que eu acho muito fodida que esse CEO dessa empresa AOD fala, ele diz assim, imagina o Jimi Hendrix tocando no seu disco, se os descendentes do Jimi Hendrix deixassem a gente treinar um modelo com ele, toda vez que alguém usasse o Jimi Hendrix no seu disco, eles iam ganhar dinheiro. E isso aqui pra mim é totalmente distópico, gente. Deixem os músicos morrerem, né? Deixem o legado dos músicos quieto. Isso é uma coisa que até, né, quem não é comunista, quem é um artista bem capitalista deve entender. Se tu tem um legado artístico, né, se tu tem várias coisas que tu fez e elas já são consolidadas, tu deixar mais coisas aparecerem no mundo, mesmo que não tenha sido tu que fez, sabe? Tu diluir a tua marca com mais coisas que inclusive tu não vai ter nenhum controle criativo sobre a coisa, vai ser um fantasma teu fazendo coisas por aí. Isso é uma coisa que diminui o poder da tua marca e diminui o poder do teu legado. Porque uma linha de guitarra maravilhosa, como tem em Bold as Love, como tem em Little Wing, por exemplo, do Jimi Hendrix, se agora começasse a aparecer centenas dessas linhas de guitarra nos álbuns populares aí das pessoas, isso ia diminuir o apelo que essas outras têm. Óbvio que as antigas iam continuar existindo, mas agora não ia ser só uma pessoa aleatória num pub que ouviu Jimi Hendrix demais e tá fazendo um timbre parecido com ele, tentando imitar as coisas que ele faz. Ia ser um monte de coisa sem alma, regurgitando imitações do Jimi Hendrix nas canções pop, sabe? Ia ser horrível. Então, assim, vocês podem ver que eu odeio muito esse tipo de coisa, mas eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham no campo criativo entende exatamente o que eu tô falando aqui. E daí na próxima parte, né, da reportagem, eles entrevistam uma cantora que se chama Charlotte Adele, tá? Que até o nome dela, ela roubou de outro artista. É uma pequena piadinha aqui, tá? Com a Charlotte. Ela é uma cantora e produtora que faz uso dessas ferramentas nas suas produções. Daí eles vão lá no estúdio dela entrevistar ela. E daí ela diz assim, eu tô compondo uma música aqui, e daí ela mostra, tem tipo um sintetizadorzinho que ela tá tocando no teclado e tal, tem um sonzinho, e daí ela diz, e agora eu vou pegar uma guitarra gerada por IA, e o guitarrista vai receber o dinheiro dessa guitarra que foi gerada no estilo dele, e eu também vou pegar um baixo. Daí mostra ela pegando uma onda sonora ali que foi gerada, e ela bota, e simplesmente eu não ouço diferença nenhuma. Quando vocês chegarem nessa parte da reportagem, ver se vocês conseguem ouvir alguma coisa, aparece uma bateria, um beat ali que parece um sample, um loop de alguma coisa. Então, será que eles não conseguiram um take bom dela botando uma guitarra ali? É muito estranho e um pouco engraçado, tá? E daí depois ela diz, olha, gente, mas eu tenho uma banda, eu canto, né, ao vivo com músicos reais. A IA nunca vai substituir os músicos reais. Só que, tipo, eu achei muito ruim a participação dela nessa entrevista, porque basicamente ela só mostrou assim, a IA nunca vai substituir os músicos reais, a não ser na minha música que não dá pra ver o que a IA fez, mas eu substituí os músicos reais, né? Ao invés de usar, talvez, um produto que o músico fez, um sample, ou eu mesma tocar o instrumento, não, eu botei uma coisa gerada por IA, não deu pra ver o resultado, mas eu substituí aqui, mas pode crer que eu respeito muito os músicos reais. E eu acho isso muito ruim, porque assim, eu não conheço essa pessoa, mas me parece que ela tá assim, eu vou entrar um pouco nesse hype aqui, dar uma entrevista dizendo que eu uso IA, porque a maioria dos artistas são contra IA, e daí eu vou aparecer num programa de TV, as pessoas vão falar, olha só, as pessoas que estão fazendo uso de IA. Eu acho isso meio baixo, assim, eu acho um negócio que é tipo, vender a tua profissão pra tentar se destacar um pouco, e é uma coisa que, enfim, artistas, músicos fazem o tempo inteiro pra tentar se destacar, mas eu só achei palha, sabe? E daí logo depois eles falam, mas tem vários problemas legais muito complexos, e daí nós vamos entrevistar uma pesquisadora, e daí eles trazem a Dora Kaufman, que aparece ali, que ela é pesquisadora dos impactos sociais da IA na PUC São Paulo. Eu não conheço, tá? A Dora. Mas o Fantástico começa dizendo assim, os artistas geralmente são contra o uso de suas gravações para treinar IA. Daí eles cortam para ela dizendo uma coisa mais ou menos assim, tô parafraseando. É uma ironia, pois a maioria dos artistas usa ferramentas de IA em algum estágio. Se não usa para produzir a música, na mixagem vai usar. Esse é o paradoxo. É como se dissesse, bom, eu não uso meus dados, mas eu tô usando os modelos que foram treinados com dados dos outros. E daí assim, pessoal, vou prefaciar o que eu vou dizer agora com... Eu não sei, sinceramente, qual é a posição dela sobre essas coisas, e eu consigo acreditar bastante que o Fantástico deu uma picotada boa pra parecer que ela disse meio que outra coisa, tá? Mas nesse trecho específico, parece que ela tá defendendo o uso de IA e criticando os músicos que são muito avessos ao uso de IA, como, por exemplo, eu sou, tá? E eu posso até explicar nessa fala dela que eu peguei aqui o que tá errado e por que eu discordo disso, tá? Primeiro que muitas das coisas que são chamadas de IA, como por exemplo mixagem baseada em IA,
nada mais é do que algoritmos baseados em probabilidades e tal para fazer a mixagem. Muitas vezes não é o que a gente chama de IA generativa, que são esses modelos bem específicos treinados com a música de várias pessoas que vão estar sendo usados para fazer alguma coisa. E daí ela fala como se muitos músicos estivessem usando a IA generativa para fazer uma coisa, que é um dado que eu não tenho e eu sinceramente não sei se a maioria dos músicos está gerando vários pedaços das suas músicas com IA generativa e daí eles estariam sendo hipócritas porque eles assim, não, eles estão usando um monte de coisa desses modelos, mas eles não querem que seja usado. E outra coisa que é problemática com isso também é que um músico que está usando essas ferramentas, tá? Digamos que ele está usando essas ferramentas, ele pode muito bem não querer que a sua música ou os seus beats, seus solos de guitarra, as coisas que ele criou organicamente sejam usadas para treinar, porque esses produtos, eles foram feitos com pessoas que foram pagas a princípio, né, para treinar esses produtos, foram compensadas e estão sendo compensadas quando isso está sendo usado. E o grande problema que a gente tem, né, a treta legal para explicar aí pro Fantástico, para a pesquisadora, é que a gente não sabe direito como é que eles usaram todas as músicas do mundo, né? Na realidade a gente sabe, eu digo aqui, eles usaram todas as músicas que estão na internet, eles usaram músicas que têm direitos autorais para treinar esses grandes modelos e eles roubaram os dados de todo mundo e agora eles chegam e dizem assim, ó, a partir de agora eu vou te dar centavos para usar o que tu tá fazendo. E daí agora tu vai ficar quieto e vai ficar feliz e não vai poder nos processar e reclamar. Mas não, o que eles fizeram foi o roubo do século. Roubaram o trabalho de todos esses músicos para fazer esses modelos base. E isso não tem nada a ver com o que ela tá dizendo de você quer usar ferramentas e não quer dar seus dados. Não tem nada a ver com isso. São coisas totalmente separadas e esse tipo de simplificação não ajuda nada a questão, não ajuda nada os artistas, mas que nem eu disse, eu acho que eles podem ter tirado bastante do contexto que ela falou, porque eu não acredito que uma pessoa que é pesquisadora dos impactos sociais da IA na PUC São Paulo teria uma opinião tão ruim como essa, tá? Eu tô dando bastante benefício da dúvida para ela aqui. E outra coisa que eu também queria lembrar sobre essas ferramentas, como por exemplo o Suno, Yujo, essa nova IOD aí que eu não conhecia, a maioria dos usos dessas ferramentas em que elas criam coisas derivadas de outras, tá? Na realidade, eles não estão pegando os poucos pedaços da tua voz, da tua música que tu tá colocando ali e treinando um novo modelo que entende como fazer tudo isso. Na realidade, eles estão usando uma técnica em que eles pegam um modelo base maior, que já sabe fazer várias coisas, e vocês meio que só dão uma tunada nele com alguns parâmetros para fazer uma coisa mais nesse sentido, para fazer mais nesse estilo, para fazer baseado nessa melodia e nessa coisa. Isso meio que não é a mesma coisa do que treinar um modelo com todas as coisas que tu fez e daí criar uma coisa, por exemplo, 100% baseada no que aquele artista fez. Isso ainda é muito plágio e muito uso do trabalho de todos os artistas que foram usados para fazer esse modelo base, tá? Tu precisa de muito material para criar esses modelos do jeito que eles estão ali, e eu acho bem cínico das empresas dizerem que assim, não, é porque a gente está começando do zero agora, e daí o artista vai pegar e vai nos dar 3, 4 músicas ali e nós vamos gerar um modelo que faz o que esse artista pode fazer. Não, os modelos base foram gerados por muito roubo de trabalho dos artistas, trabalho não remunerado, e as empresas quererem agir como se estivesse começando agora e elas vão pagar os artistas agora é um cinismo absurdo. E daí assim, eu dou um certo benefício da dúvida para a pesquisadora porque, que nem eu disse, no final ela defende, não, existe a necessidade de uma regulamentação aqui, a gente precisa ter algumas regras para fazer o uso dessas coisas, então mesmo que ela defenda o uso ético de IA ou alguma maneira, né, da gente usar a IA remunerando os artistas, ela parece ser bastante a favor da regulamentação. Aí o Fantástico cita a PL 2338, e o grande problema dessas PLs todas é que é muito difícil da gente acompanhar o status de todas elas, como é que elas andam, como é que anda a tramitação delas. Tem várias diferentes que tem certas intersecções, que uma que fala sobre cada assunto, e a 2338 é uma das maiores de todas, que a gente acompanhou bastante aqui no canal, principalmente porque o pessoal do Unidade, que veio aqui algumas vezes, eu entrevistei eles, falaram bastante sobre essa, tá? Então, se vocês quiserem ouvir mais sobre a regulamentação, eu vou recomendar essa entrevista de 1 hora com a Idara, que faz parte do movimento Unidade, e daí a gente falou sobre essas PLs todas, sobre a 2338 especificamente, então dê uma olhada nisso, mas é uma coisa que o movimento Unidade tem sido um pessoal que está acompanhando isso, então deem uma reforçada no trabalho deles, se vocês se interessarem. E daí a reportagem meio que acaba ali, tá? Ela acaba nisso assim, tem coisas ruins, tem coisas boas, seria legal ter uma regulamentação, e daí depois eles falam, a artista lá que teve o seu trabalho roubado e que fingiram que era um álbum dela, hoje está gravando um álbum novo e ela acha que a IA nunca vai substituir os artistas. O que eu acho que é tão danoso nessa reportagem aqui, tá? Porque ela se propõe a apresentar como se fosse dois lados de uma questão muito complexa,
Porém, ela trata isso de uma maneira muito simplória. Ela trata puramente focado na inovação tecnológica e ela literalmente chama os problemas de tretas legais, né? Então ela faz um imenso cherry picking nas entrevistas que ela traz e ela passa uma visão completamente distorcida do que a maioria dos artistas realmente pensam. Eu tenho aqui uma pesquisa, uma matéria de quantos % dos artistas gostam de IA generativa. À mão eu não tenho aqui, mas inclusive se vocês olharem o pessoal do Movimento Unidade, eles têm feito censos e trabalhos assim, e eu tenho certeza de um corte dos comentários que eu vejo sobre isso na internet, o sentimento dos artistas mesmo que trabalham nos campos criativos é muito negativo. Então, ao invés deles acharem uma pessoa que foi prejudicada, uma pessoa que acha que é legal e uma pesquisadora que é meio pró o negócio, mas ela é a favor da regulamentação, o certo seria pegar, sei lá, 10 artistas que são contra, 10 artistas falando de casos em que isso deu errado pra eles. Apareceu o CEO cuzão do I.O. de lá também. Então eu acho que isso passa uma visão muito distorcida do que realmente é a realidade da situação. Eles não exploram as problemáticas reais de transformar a performance do artista numa ferramenta, tá? Que é uma das coisas que eu sempre falo pra vocês, em resumo. A indústria da música odeia os artistas. A indústria da música preferiria poder comercializar o artefato, né? A coisa pronta lá, a gravação, sem se preocupar com o artista que pode estar de mau humor, ele pode mudar o estilo dele, ele pode falar uma coisa que é politicamente ruim e tal, e daí vai prejudicar o trabalho. Eles gostariam de ter um botão que eles clicam e eles vão gerando cada vez mais trabalho do artista, sem o artista precisar estar lá presente, fazendo as coisas, e daí, claro, eles tiram uma taxinha e dão para a pessoa. A IA usada desse jeito na indústria, se isso aqui vingar, é exatamente o que as gravadoras querem. Elas querem tirar o humano da equação para poder ganhar dinheiro e, sei lá, pagar uma pequena taxinha, explorar mais ainda o artista sem que ele precise se conectar criativamente com o trabalho, sem que ele precise humanamente estar presente lá. E eles não exploraram nada disso, tá? Eles só disseram assim, um dia o pessoal gosta de música humana e eles vão sempre gostar. E eles favorecem muito uma visão das empresas vendendo que essas tecnologias são muito legais e tal, e eles falam da regulamentação de uma maneira bastante abstrata, do tipo assim, olha, tem vários benefícios, imagina o que as pessoas podem fazer com essa tecnologia e como seria bom pra gente e tal, mas como tem umas tretas, vamos regulamentar direito, tá, pessoal? A gente sabe que a justiça é burguesa e se deixar regulamentar de qualquer jeito, com os artistas achando que tá tudo bem, a gente vai se fuder. E é isso que é tão danoso nessa matéria. A gente não espera muito da Globo, tá ligado? A gente não espera que o Fantástico na Globo vá ter as melhores análises e tal, mas é sempre muito danoso ver que essa é a representação que é dada para a questão e para os artistas, e a tecnologia é vista dessa maneira tão idealista, né? Tão, uau, que legal, a tecnologia, e isso é o que acaba filtrando para grande parte das pessoas que acabam acompanhando por ali, sabe? Eu nem sei quantas pessoas viram essa matéria e já não tinham uma opinião formada sobre música de IA e mudaram sua opinião, mas é muito paia. E como eu tenho um canal do YouTube e eu tenho opiniões, eu trouxe aqui as minhas opiniões para vocês. Mas é basicamente isso, pessoal. Não fechem com robôs, que coisa mais paia. Valorizem os artistas humanos, valorizem, né, seus amigos, conhecidos que são artistas e fazem trabalho. Se quiserem ouvir o meu trabalho de música, é Mortícia, com 2 T's, tá ligado? Uma banda de metal, vocês vão curtir, eu acho. Mas é isso aí, pessoal, nós nos vemos na próxima.